Capítulo 181, Torre Fantasma Ajura. Estes gênios não foram vistos nos exames passados, mas eu nunca pensaria que todos eles apareceriam neste. É hoje algum tipo de dia especial. Enquanto alguém gritou, eles não se esqueceram de adicionar a especulação deles. Sim, até mesmo Gubu apareceu. Ele é a pessoa número 1 na geração jovem dentro da guilda espiritualista mundana. Ele tem apenas 16 anos e já está no 7º nível do Reino Origem. De acordo com os rumores, seu conhecimento em técnicas de formações espirituais não podem ser comparadas por ninguém. Os olhares de ainda mais pessoas estavam reunidos no jovem homem que conduzia o grupo de gênios. Aquele rapaz era tão bonito como uma mulher e havia até mesmo um amigável sorriso em sua face que não era nem um pouco forçado. Gubu, você finalmente decidiu participar no exame Manto Branco. Justo naquela hora, outra voz clara repentinamente soou. Olhando, um grupo de rapazes e moças que usavam roupas pretas também caminharam até o salão. O grupo de rapazes e moças tinha aproximadamente 100 pessoas. Eles também eram os dragões e fênix entre homens e mulheres. Não apenas o número de pessoas não era inferior aos gênios da guilda espiritualista mundana, a cultivação deles também não era inferior. O rapaz que conduzia também era exatamente o mesmo que Gubu, estando no 7º nível do Reino Origem. A idade deles também era extremamente similar, parecendo que ele também tinha 16 anos de idade. No entanto, quando o grupo de rapazes e moças era comparado aos gênios da guilda espiritualistas mundana, havia um afiado contraste. Eles não tinham um único traço de sorriso na face deles e tinham apenas aparência de orgulho. São os gênios do clã Di. Eles também estão se unindo ao exame Manto Branco. Que dia é hoje? Aquela pessoa é a pessoa número 1 na geração jovem do clã Di Bufan. O aparecimento dos rapazes e moças levantou outra enorme reação da multidão. Eles eram as pessoas do antigo clã gênio, o clã Di Bufan. 100 anos atrás, os senhores de minha guilda espiritualista mundana teve uma disputa de formação espiritual na Floresta Distorcida com seu clã Di, mas terminou em um empate. Hoje, a geração jovem de ambos os lados, seu e meu, estão se reunindo aqui. Isso é realmente o destino. Gubu sorriu e disse. Menos disso. Naquela época, se aquela pessoa misteriosa não viesse para se intrometer, meu clã Di teria derrotado sua guilda espiritualista mundana. Não é o destino termos nos encontrados aqui hoje. É a disputa entre a geração jovem. Você e eu ambos sabemos disso em nossos corações, então não há necessidade de atuar. Di Bufan disse friamente. Você, sujeito Di, por que você está tão maluco? Hoje, a Torre Fantasma Ajura o pressionará e nenhum de vocês será sequer capaz de ir ao 4º andar. Um jovem homem na guilda espiritualista mundana gritou descontentemente. O 4º andar? Você está indo lá? Di Bufan zombou e disse. A expressão daquele rapaz mudou e ele ficou ligeiramente sem palavras. O lixo deve se calar. Mencionar o 4º andar para mim. Seria sorte se você sequer pudesse ir ao 3º andar. Di Bufan tinha desdém em toda a sua face. Verdade, eu não posso ir ao 4º andar, mas Gubu certamente pode. Ele o pressionará até a morte no 4º andar. O rapaz repreendeu. Gubu. Eu acredito que Gubu possa, mas infelizmente, meu alvo é o 5º andar. Gubu, você ousa vir? Di Bufan perguntou. Eu o verei no 5º andar. Gubu sorriu levemente e não falou mais. Ele conduziu os gênios da guilda espiritualista mundana até uma sala luxuosa. Era o lugar de descanso, porém, não era qualquer um que podia entrar naquela área. Quando eles viram os gênios caminhando, as pessoas da guilda espiritualista mundana acenaram com a cabeça e se curvaram em direção a Gubu e os outros. Poderia ser visto que não apenas o talento deles não era ruim, os tatos deles também eram bastante impressionantes. Se não, como os experts seriam tão educados a eles? Vamos! Di Bufan também pegou um medalhão especial e caminhou em direção a outra sala de descanso luxuosa no salão.
Enquanto encaravam aquele grupo, as pessoas da guilda espiritualista mundana também não ousavam ser desrespeitosas. Então hoje é a grande batalha que aconteceu entre a guilda espiritualista mundana e o clã de há 100 anos. Não é de se admirar que tantos gênios se juntaram aqui hoje. Parece que haverá coisas boas para ver hoje. Mas infelizmente, seria muito difícil para nós chegarmos àquela torre fantasma Ajura. Após o grupo de gênios se afastar, a multidão começou a discussão deles mais uma vez. Grande irmão, o que é a floresta distorcida? E o que tem a torre fantasma Ajura? E quanto aos vários andares que eles falaram? Shu Feng perguntou curiosamente. Você sequer sabe sobre isso? Essa é a primeira vez que você esteve na província Espírito, correto? Aquele jovem homem olhou em Shu Feng estranhamente. Sim, eu vim da província Ejar. Shu Feng sorriu em direção à pessoa inofensiva. Província Ejar. Ainda é bastante próxima, mas afinal, aqueles que não são da província Espírito não podem ser culpados por não saberem disso. Eu lhe falarei sobre isso. Há 3 estágios neste exame manto branco. O primeiro é o controle da formação espiritual e o exame é sobre a habilidade de controle sobre a formação espiritual do indivíduo. Para passar o primeiro estágio, você precisa apenas ser capaz de usar a técnica de formação espiritual e não é difícil passar aquilo. O mais difícil é o segundo estágio, a floresta distorcida. A floresta distorcida é uma enorme formação por si mesmo. Não há nenhum mecanismo dentro, porém, a névoa é extremamente densa e o exame é sobre o poder de observação do espiritualista mundano. Contanto que você possa passar a floresta distorcida, o manto branco do espírito mundano será gratuito e haverá até mesmo uma recompensa. Todos que passam aquele estágio podem conseguir uma única semente da fruta do espírito. Semente da fruta do espírito. Isso mesmo, é a semente de uma fruta do espírito. Essa semente da fruta do espírito é algo muito bom, pode fazer o poder de formação espiritual do indivíduo ainda mais puro e seu poder espiritual ainda mais forte. Entretanto, depois de tudo, é apenas uma semente e o poder que ela contém é limitado. Então, se estiverem dispostos, podem entrar no terceiro estágio que é a Torre Fantasma Ajura. A Torre Fantasma Ajura contém pressão espiritual. A pressão espiritual pode rapidamente acelerar o crescimento da semente da fruta do espírito. Pelo que ouvi, o segundo andar fará a semente da fruta do espírito brotar, o terceiro andar fará crescer ramos e folhas, o quarto andar fará florir, o quinto andar fará dar frutos e o sexto andar amadurecerá a fruta do espírito. No entanto, a pressão espiritual é prejudicial ao corpo humano, então ela deve ser retida com poder espiritual. Há requisitos de poder espiritual extremamente alto. Não quanto possuem, mas a qualidade. A força de vontade do indivíduo. A pressão espiritual pode ser considerada um teste sobre o talento do espiritualista mundano. Até agora, não teve ninguém que pôde alcançar o sexto andar, e aqueles que pisaram no quinto andar já são verdadeiros gênios. Aquela pessoa explicou para Shu Feng. Isso é realmente grandioso. Shu Feng regozijou em seu coração. Ele nunca pensou que a recompensa para o segundo estágio no exame era a semente da fruta do espírito que ele queria. Contanto que ele fosse até a Torre Fantasma Ajura, ele poderia deixar a semente crescer. Ele precisava apenas pisar no sexto andar para que a semente crescesse e provesse frutos maduros. No qual também significava que Shu Feng poderia salvar Egg. Como poderia ele não estar feliz? Porém, o nome Torre Fantasma Ajura fez Shu Feng nutrir um pensamento. Ele claramente se lembrou de quando Egg demonstrou seu poder especial, ela mencionou a palavra Ajura. Capítulo 182, Gênios do Pináculo. A Torre Fantasma Ajura. Que nome estranho. Shu Feng agiu como se não entendesse enquanto falava consigo mesmo. Essa Torre Fantasma Ajura não é uma coisa simples. De acordo com rumores, tem mais de 10.000 anos de história. Contém tesouros dentro e a razão pela qual a guilda espiritualista mundana foi construída aqui, foi porque eles queriam monopolizar a Torre Fantasma Ajura.
Por essa torre fantasma Ajura, houve muitos conflitos entre a guilda espiritualista mundana e o clã Di. O mais recente foi há 100 anos, quando gênios não vistos por 1000 anos apareceram na guilda espiritualista mundana e também no clã Di. Sob a guia de dois gênios, as pessoas da guilda espiritualista mundana e o clã Di tiveram um período próspero sem precedentes. A província Espírito naquele tempo foi nomeada como a mais forte entre as 9 províncias. Um dia, o gênio do clã Di conduziu a todos do clã Di para a guilda espiritualista mundana e eles juraram retomar a torre fantasma Ajura. Nenhum lado recuou e a grande batalha estava para acontecer. Naquela época, se uma batalha acontecesse, sem dúvidas causaria o colapso da província Espírito inteira, porque a guilda espiritualista mundana e o clã Di eram fortes demais. No entanto, para evitar mortes e feridas desnecessárias, o gênio da guilda espiritualista mundana sugeriu ter um duelo em técnicas de formações espirituais contra o gênio do clã Di. O vencedor poderia assumir o controle da torre fantasma Ajura. O local do duelo era a Floresta Distorcida. Pelo que eu ouvi, a técnica de formação espiritual que as duas pessoas usaram naquele dia foram usadas ao extremo. A batalha deles realmente fez o céu entardecer, o chão escurecer e o sol nem a lua brilhar. Quando ele mencionou os eventos passados que aconteceram naquela época, sua mão dançava, enquanto ele gesticulava em todo lugar, como se ele tivesse visto pessoalmente tudo o que aconteceu. No final, quem venceu? Xu Feng estava intrigado de qual gênio venceu e qual gênio perdeu. Sai. Ambos perderam. Aquela pessoa balançou sua cabeça e suspirou, enquanto sua face continha nada além de lamento. Ambos perderam. Ambos foram feridos e perderam, ou foi um empate? Xu Feng perguntou de perto. Eles foram derrotados por alguém. Aquela pessoa disse. Derrotados por alguém. Não eram as duas pessoas os mais fortes gênios daquele tempo. Como poderiam eles ser derrotados por alguém? Xu Feng também se sentiu bastante chocado. Pelo que o rapaz disse, os dois gênios eram existências bem impressionantes. Como poderiam eles terem sido derrotados? Quão forte seria a pessoa que os derrotou? Eles realmente foram derrotados, mas eles foram derrotados por um espiritualista mundano que não pertencia à província Espírito. A idade daquele espiritualista mundano era ainda mais jovem que as do gênio da guilda espiritualista mundana e do clã Di. Um gênio entre gênios. O rapaz narrou. Tão forte. Como era chamada essa pessoa? Alguém sabe de onde essa pessoa veio? Xu Feng ficou instantaneamente curioso de quem era aquela pessoa. Aquela pessoa era verdadeiramente forte e foi capaz de derrotar dois gênios do pináculo por si mesmo. Ninguém sabia como ele era chamado, nem sabia de onde ele veio. Eles sabiam apenas que a cultivação dele era impressionante e sua técnica de formação espiritual poderia ser considerada perfeita. Porém, ele tinha características especiais e era que ele tinha um par de orelhas pontudas. Suas pupilas eram vermelhas e ele tinha um bocado de dentes afiados. Porque sua aparência era especial, algumas pessoas até suspeitaram de que ele fosse uma besta monstruosa. No entanto, é um tabu para bestas monstruosas cultivarem técnicas de formações espirituais. Então, ainda mais pessoas sentiram que a aparência dele era apenas um pouco estranha. É impossível para uma pessoa tão forte ser desconhecida. Se ele ainda estivesse vivo, seu nome deveria balançar o mundo. Como é possível que ninguém saiba como ele é chamado? Xu Feng estava bastante confuso. Você está correto? Naquele ano, quando ele derrotou ambos os gênios pico da guilda espiritualista mundana e do clã Di, ele conseguiu os dinheiros sobre a torre fantasma Ajura. Ele já balançou as 9 províncias e até mesmo a dinastia Jiang queria o atrair para eles e começar relacionamentos amigáveis. Mas infelizmente, logo após ele derrotar os dois gênios, ele desapareceu completamente e nunca mais apareceu novamente. Então naturalmente, ninguém saberia seu nome e ele era extremamente misterioso. Quanto aos gênios, já que eles foram derrotados, eles ficaram desanimados e ambos se isolaram.
Eles ainda não saíram até hoje, mas com o talento que ambos tinham naquele ano, tenho certeza que eles devem estar ainda mais impressionantes hoje. Exatamente por causa da existência daquelas duas pessoas, pouquíssimas pessoas ousam invadir a província Espírito, porque eles sentem que se as duas pessoas saírem, dentro das 9 províncias, a província Espírito certamente ainda seria ranqueada em primeiro. Como aqueles dois gênios são chamados? Do clã de é chamado Dishi. O da guilda espiritualista mundana é chamado Gutiensen. Contudo, mesmo que as duas pessoas ainda estejam vivas neste momento, eles seriam idosos que estão no fim de suas vidas. Me pergunto se a glória das duas pessoas ainda poderia ser vista. Ah, que pena! Os dois gênios que não poderiam se encontrar em 10.000 anos ficaram desanimados desse jeito. Como uma pessoa da província Espírito, aquele rapaz claramente sentiu que os dois gênios ficarem desencorajados era uma pena. Realmente é uma vergonha, mas eu sinto mais pena pela pessoa misteriosa que derrotou as duas pessoas. Afinal, com a força dele, ele não deveria ser desconhecido. Xu Feng disse. Após esperar 4 horas, o chamado exame de espiritualista mundano manto branco finalmente começou. Havia inúmeras portas no vasto palácio. Sob o arranjo da guilda espiritualista mundana, Xu Feng e 2 outros formaram um grupo e entraram numa sala. Após entrar na sala, um palácio quadrado apareceu. Havia outra porta do outro lado do palácio. Em frente à porta tinha uma pessoa e era um idoso com um manto de cor cinza. Obviamente, ele era um espiritualista mundano manto cinza. Havia 3 estátuas em forma humana no meio do palácio. Elas eram feitas de ferro negro e havia uma simples formação espiritual estabelecida nelas. Elas eram muito mais duras do que ferro negro normal. Despedace uma estátua. A quantidade de golpes estará na casa de um único dígito. O mais rápido que for despedaçado, mais altos serão os pontos. O idoso disse categoricamente. Eu irei primeiro. Apenas preciso de 10 golpes sobrescrito uma para tomar conta dessa coisa. O rapaz à esquerda de Xu Feng se aproximou. Aquela pessoa era bastante saudável e ele tinha 2 metros de altura. Os músculos de seu braço eram ainda mais espessos do que a coxa de Xu Feng e de sua aparência, ele parecia como um grande adulto. Ele chegou à frente à estátua. Primeiro, ele aqueceu seu corpo um pouco e claros sons de articulações estralando foram emitidos. Após aquilo, ele ferozmente usou força e emanou sua aura que estava no 3º nível do reino origem. Então, ele continuamente lançou os punhos que eram tão grandes quanto sacos de areia. Asterisco clé 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 asterisco. Os punhos aterrissaram na estátua e fizeram barulho de aço colidindo com outro. Houve até mesmo faíscas. Após o 10º punho atingir, uma fissura realmente apareceu na estátua e a fissura começou a se espalhar rapidamente. No final, a estátua se dividiu em 2 e caiu ao chão. Naquele instante, o rapaz bem constituído virou e sorriu orgulhosamente em Xu Feng e para a jovem mulher que estava à direita de Xu Feng. Na verdade, ele estava principalmente sorrindo para aquela moça. Embora ela não fosse nenhuma grande beldade, ela ainda era muito bonita. As 2 coisas redondas que eram dignas de estar orgulhosamente na frontal dela, claramente se adequava ao gosto do rapaz bem constituído. O rapaz bem constituído mostrou 2 fileiras de brilhantes dentes brancos em direção à moça. Ele até mesmo fez algumas ações impressionantes com seus músculos fortes, mas não teve resultado, pois a moça sequer olhou nele. Porém, ele não ficou desapontado e continuou a fazer aquelas ações para atrair. Um mero passe. Porém, quando tal avaliação veio atrás dele, a face do rapaz bem constituído instantaneamente enrijeceu e o canto de sua boca estremeceu. Capítulo 183, Floresta Distorcida. Rumflixo. A moça que não falou por um longo tempo, lançou um olhar no rapaz bem constituído enquanto ela passou. Ela chegou em frente à estátua de ferro negro, então repentinamente ergueu sua perna e começou a atacar. A cultivação do 4º nível do reino origem foi exibida sem limitação.
Asterisco sush sush asterisco. As técnicas de chute da moça eram bastante impressionantes. Elas eram rápidas, rastros de imagens foram criados e tinham forte poder. Vento foi levantado e não era uma simples técnica de chute. Era uma técnica marcial. Uma técnica marcial de chute muito forte que não seria inferior a uma técnica de Rec 4. Asterisco boom asterisco. Após o quinto chute, um estrondo soou e a estátua de ferro negro se quebrou em pedaços pelos chutes da moça e os pedaços caíram ao chão. Você viu aquilo? Eu apenas precisei de 5 chutes. A moça presunçosamente lançou um olhar no rapaz bem constituído. A face do rapaz estava atualmente bem feia. Não importa se fosse métodos ou cultivação, ela era realmente mais forte que ele. Ele não pôde dizer nada de volta, enquanto foi zombado. Quem o mandou brincar em frente a ela antes, não é? Milímetro, nada mal passou. O membro da guilda espiritualista mundana acenou com sua cabeça em satisfação. Naquele instante, das 4 pessoas em cena, 3 delas subconscientemente lançaram seus olhares em direção a Shu Feng. Expectativas preenchiam o olhar do rapaz bem constituído. Após a moça terminar, ele sentiu que não tinha mais face. Porém, ele sabia que ele poderia conseguir de volta alguma face de Shu Feng, porque ele pôde sentir que a cultivação de Shu Feng era um mero primeiro nível do reino origem. O teste em frente a eles não tinha relação com técnicas de formação espiritual e era simplesmente um teste de cultivação. Então, o rapaz bem constituído sentiu que com Shu Feng por lá, não seria ele quem perderia a maior face e ele não estaria no fundo. Sob os olhares das 3 pessoas, Shu Feng encheu o peito e levantou sua cabeça. Sem correr, ele caminhou em frente da estátua de ferro negro. Ele primeiramente abriu seus 5 dedos e então os fechou firmemente e após levantar sua mão, ele golpeou a estátua de ferro negro. A pancada de Shu Feng foi excepcionalmente rápida. Foi verdadeiramente como um raio. Com um asterisco boom asterisco, a estátua de ferro incomparavelmente dura foi completamente destruída pela pancada de Shu Feng. Não quebrou em pedaços. Realmente foi destruída. Um golpe. Ele usou apenas um golpe. Enquanto eles olhavam nos fragmentos da estátua destruída ao chão, todas as 3 pessoas que estavam lá ficaram grandemente espantados. A moça abriu ligeiramente sua boca em espanto e seus olhos encararam firmemente Shu Feng com choque indescritível. Quanto ao elder da guilda espiritualista mundana, seu olhar também brilhava e após um bom momento ele se acalmou e concordou ligeiramente. Ele sorriu e disse com satisfação, nada mal. Uma boa muda sobrescrito uma difícil de se encontrar. Como isso é possível? Esse cara está claramente apenas no primeiro nível do reino origem. Ele sequer usou uma técnica marcial, porém ele facilmente destruiu a estátua de ferro negro em pedaços como se fosse nada. Contudo, quem tinha a mais incrível expressão era o rapaz bem constituído. Não importasse o que, ele nunca teria pensado que Shu Feng, que parecia tão fraco como escória, era forte àquele ponto. Mesmo uma pessoa do 5º nível do reino origem não poderia necessariamente fazer aquilo. Porém, Shu Feng, que estava apenas no primeiro nível do reino origem, pôde. O que aquilo significava? Aqueles que tinham um pouco de inteligência puderam pensar da imponência envolvida. Após o teste de poder marcial, o teste de técnica de formação espiritual seguiu. As partes mais importantes eram o controle sobre a formação espiritual, a rigidez da formação espiritual e a sensibilidade do poder espiritual. A princípio, a atitude que o rapaz bem constituído tinha em relação a Shu Feng era que ele sentia que Shu Feng tinha forte poder marcial ao ponto de anormalidade, era porque ele suspeitava que Shu Feng gastou a maioria de seu tempo em cultivação. Era impossível que ele fosse mais fraco em termos de técnica de formação espiritual quando comparado a Shu Feng e a moça. Porém,
quando Shu Feng demonstrou seus métodos com técnicas de formação espiritual, não importa se era o rapaz ou a moça ou até mesmo o espiritualista mundano da guilda espiritualista mundana, todos eles ficaram estupefatos e ficaram completamente perplexos com o poder de Shu Feng. No final, os três passaram com sucesso os testes e passaram o primeiro estágio do exame manto branco. Eles poderiam pegar um novo medalhão para sair daquele lugar e comprar um manto branco do espírito mundano. Entretanto, após o exame terminar, o espiritualista mundano da guilda espiritualista mundana deixou o nome de Shu Feng para trás. Ele também deu uma avaliação a Shu Feng de gênio difícil de encontrar. Irmão Shu Feng, sua força verdadeiramente não é falsa e eu realmente faria covetol de admiração. Irmão Shu Feng, com sua força, você desafiará o segundo estágio, não é? Que tal, se fôssemos juntos? Após passar o primeiro estágio, as três pessoas saíram do palácio. Não importa se fosse o rapaz bem constituído ou a sedutora moça, ambos começaram a estabelecer um relacionamento entre eles e Shu Feng. A sedutora moça até mesmo queria ir junto com Shu Feng. Afinal, o segundo estágio era a floresta distorcida. Não apenas possuía altos requisitos para espiritualistas mundanos em todos os tipos de áreas, também tinha um certo tipo de requisito em termos de poder marcial, porque dentro da floresta distorcida, as coisas mais perigosas não eram mecanismos ou formações. Eram pessoas. Então, não importava como você viesse, seria mais fácil para eles passarem o estágio se eles fossem com Shu Feng. Vamos juntos então. Shu Feng sorriu levemente e balançou sua cabeça. Isso é ótimo. Esse segundo estágio não é o suficiente para nos assustar se formos juntos com você. O rapaz bem constituído riu alegremente. Quem disse que você está vindo? Porém, a moça olhou ferozmente no rapaz. Em testes como estes, cada pessoa tomaria conta de si mesmo e não carregaria um fardo sem razão. Dentro dos olhos da moça, o rapaz bem constituído era um fardo. O rapaz bem constituído queria dizer algo, mas ele engoliu de volta e desapontamento emergiu em sua face. Encontro é destino, então nós três podemos ir juntos. Mas justo naquela hora, Shu Feng falou indiferentemente. Irmão Shu Feng, você é verdadeiramente uma pessoa boa. Não se preocupe, eu certamente não os atrasarei. Após ouvir as palavras de Shu Feng, o rapaz bem constituído se alegrou e gratidão estava em toda a sua face. Enquanto ele sentiu gratidão, ele não se esqueceu de bater em seu peito para garantir. Após Shu Feng falar, mesmo que a moça não estivesse disposta, ela não disse mais nada. Afinal, até mesmo ela queria depender da força de Shu Feng para passar a floresta distorcida. Já que a pessoa que ela estava dependendo falou, que direito ela tinha para recusar? Daquele jeito, após os três saírem do palácio, nenhum deles pegou o medalhão que representava ter passado o primeiro estágio para comprar o manto branco do espírito mundano. Eles apenas continuaram mais fundo e entraram na floresta distorcida. Capítulo 184, Encontrando Yangtze novamente. A floresta distorcida era uma enorme formação e foi estabelecida pela guilda espiritualista mundana quando a guilda foi criada. Após incessantes improvisos por experts da guilda espiritualista mundana, a formação da floresta distorcida não pôde ser decifrada por cultivadores normais. Mesmo espiritualistas mundanos poderiam se perder após entrar. Se ninguém conduzisse o caminho, eles não teriam jeito de sair daquele lugar e morreriam de fome. Embora a floresta distorcida tivesse floresta em seu nome, na realidade, não havia apenas árvores dentro. Havia também esculturas de pedras e pilares de ferro, mas não importa o que eles eram, eles tinham uma formação espiritual estabelecida. Sem a cultivação do reino profundo, o indivíduo não deveria sequer pensar em destruir qualquer grama ou madeira lá. Mesmo experts do reino profundo tinham que ter um certo nível de cultivação e habilidade. Shu Feng e os outros dois caminharam dentro da floresta. Com o poder espiritual de Shu Feng e o poder de observação da bússola do mundo espiritual, a formação não pôde obstruir os passos de Shu Feng e outros.
Porém, antes de muito tempo após eles entrarem, Shu Feng viu uma face familiar. Era o discípulo de Qixing que também veio da província Ejar e teve seu dente quebrado por Shu Feng, Yangzi. Também, havia 4 pessoas extras próximas a Yangzi. Os 4 usavam a roupa de uma escola de primeira classe e a cultivação deles também não era fraca. 3 deles estavam no 4º nível do Reino Origem e a outra pessoa era o mesmo que Yangzi, também estando no 5º nível do Reino Origem. Da roupa deles, Shu Feng pôde dizer que eles eram discípulos do núcleo da escola Lingyun. Shu Feng. Após ver Shu Feng, Yangzi ficou incomparavelmente atordoado. Ele que teve seus dentes quebrados, primeiro gritou estranhamente, então medo preencheu sua face. Poderia ser visto que Shu Feng deixou uma enorme sombra nele. Shu Feng. Yangzi, esse é o pirralho que teve um comportamento horrível e o espancou desse jeito. Após ouvir as palavras de Yangzi, os outros 4 lançaram seus olhares em direção a Shu Feng e desdenhosamente olharam nele. Estava claro que eles ouviram sobre o assunto entre Shu Feng e Yangzi. Porém, eles mostraram dúvidas em relação à cultivação de Shu Feng. Afinal, Yangzi era uma pessoa que estava no 5º nível do Reino Origem, e Shu Feng estava apenas no 1º nível do Reino Origem. Liu Biao, vamos sair rapidamente. Yangzi se virou e quis sair. Ele até mesmo foi e puxou o discípulo da escola Lingyun. Sai. Yangzi, o que você está fazendo? Você realmente está com medo desse pirralho? Entretanto, Liu Biao afastou a mão de Yangzi e interessadamente olhou Shu Feng. Yangzi, não precisa temer. Nos vingaremos por você. As outras 3 pessoas já se espalharam e estabeleceram uma forte formação espiritual para bloquear a escapatória de Shu Feng e os outros. Shu Feng, isso não é bom. Eles são extremamente poderosos. Enquanto encarava aquela situação, a face da encantadora moça ficou tensa. Os oponentes não esconderam suas horas e eles tinham impressionante controle sobre a formação espiritual, então ela perdeu toda a confiança. Quanto ao rapaz bem constituído, ele tinha medo e arrependimento em toda a sua face. Naturalmente, medo porque ele foi assustado pelo poder de Liu Biao, Yangzi e os outros. Arrependimento porque ele se arrependeu de ser ganancioso por conveniências. Ele queria depender dos métodos de Shu Feng para passar a floresta distorcida, mas ele nunca teria pensado que Shu Feng tivesse inimigos tão enormes. Eles até mesmo passaram coincidentemente naquele lugar e o arrastaram na confusão. A floresta distorcida era selada e coisas como inimigos se encontrando enquanto matavam um ao outro, não era raro. Praticamente ninguém investigaria aquilo e também era a parte mais perigosa da floresta distorcida. Shu Feng, vendo que você também é da província Ejar, eu lhe darei uma chance. Implore por perdão e quebre os seus próprios dentes, então eu pouparei sua vida. Liu Biao permaneceu de perto e era como um rei menosprezando insignificantes plebeus. Embora ele tenha dito que daria a Shu Feng uma chance na superfície, gélida intenção de matar foi revelada dentro de seu olhar. Tudo bem. Hoje, nós trabalharemos juntos e finalizaremos esse pirralho. Vendo aquilo, Liu Biao e os outros ficaram bastante determinados, Yangzi não mais escapou e ele também revelou densa intenção de matar. Cachorrinho, você é bastante popular e na verdade tem alguns amigos ruins. Porém, pelo que eu vejo, eles não serão capazes de te ajudar. Ao invés, eles te prejudicarão. Shu Feng sorriu levemente e então repentinamente balançou sua grande manga. Um furacão sem forma com ele ao centro se espalhou e instantaneamente despedaçou a formação espiritual que as 3 pessoas estabeleceram. Naquele instante, todos em cena ficaram atordoados. Porém, eles ficaram ainda mais atordoados, pois depois que a formação espiritual foi despedaçada, outra forte formação espiritual foi formada e Yangzi e os outros foram todos selados dentro. A força daquela formação espiritual era claramente múltiplas vezes mais forte que a de antes, e a razão pela qual eles ficaram tão chocados, era porque a formação espiritual foi estabelecida por Shu Feng.
Ele sequer moveu sua mão e controlou a formação espiritual puramente com seu poder espiritual. Você quer que eu despedace meus próprios dentes? Você sequer tem a habilidade para tal. Com um pensamento, Shu Feng espalhou sua cultivação do primeiro nível do reino origem sem se restringir. Entretanto, aquela forte pressão fez cada pessoa na formação espiritual tremer. Até mesmo Liu Biao, que tinha uma aura ameaçadora antes, não mais pôde permanecer calmo. Ilusões. Você realmente acha que eu seria enganado por suas ilusões? Liu Biao não acreditou que Shu Feng era verdadeiramente tão forte. Ele levantou sua palma e seu poder origem surgiu. O rapaz bem constituído e a moça encantadora franziram enquanto encarando aquele poder e eles rapidamente se esconderam atrás de Shu Feng, porque aquele ataque não era algo que eles pudessem segurar. Contudo, o forte ataque que foi visto pelos olhos do rapaz e da moça, foi sequer digno de mencionar em frente ao Shu Feng. Sem sequer se mover, Shu Feng usou a pressão de seu primeiro nível do reino origem para dissolver o ataque de Liu Biao. Um bando de lixos. Vocês querem ajudar outros com apenas esse tipo de força? Ajoelhem-se. Shu Feng bufou friamente e fortaleceu a pressão. A aura sem forma dentro da formação espiritual e o ar até mesmo rugiu estranhamente do furioso e violento poder. Shu Feng finalmente demonstrou sua verdadeira força. Sob tão forte pressão, Liu Biao e os outros não tinham a atmosfera de antes. Com um puff, eles se ajoelharam ao chão e não puderam se defender contra a pressão. Por outro lado, Yangzi ainda estava em pé e daquilo, significava que a cultivação de Liu Biao e dos outros era distante de Yangzi. Shu Feng, você... Enquanto encarava aquela cena, o rapaz bem constituído e a sedutora moça tinham surpresa em toda a face. Embora eles não sentissem a pressão da aura de Shu Feng, eles ainda puderam dizer que Shu Feng dependeu de sua pressão individual para forçadamente fazer 3 experts do 4º nível do reino origem e uma pessoa do 5º nível do reino origem se ajoelharam ao chão. Destrua seus próprios dentes e eu pouparei a vida de vocês. Shu Feng falou friamente. Nem mesmo pense nisso. Um deles berrou furiosamente. Você quer morrer? Shu Feng sorriu levemente, então estendeu um de seus dedos. Um raio foi atirado daquele dedo e como uma afiada espada, perfurou o peito daquela pessoa. Aquela pessoa gritou dolorosamente antes de cair impotentemente ao chão. Ele não mais respirou. Shu Feng, você ousa nos matar. Você está morto? Nossa escola não o perdoará. Não apenas você, até mesmo sua própria escola será exterminada. Vendo que Shu Feng realmente assassinou, as duas outras pessoas estavam aterrorizadas e amedrontadas. Asterisco BZZ asterisco justo após eles falarem, 2 raios piscaram e as duas pessoas caíram ao chão. Após usar os métodos de raio para finalizar os 3, Shu Feng lançou seu gélido olhar em direção a Liu Biao e Yangzi. Shu Feng, poupe-me. Poupe-me. Eu não mais ousarei ser desrespeitoso ao seu mestre. Yangzi estava tão aterrorizado que lágrimas cobriram sua face e ele tomou a iniciativa para implorar a Shu Feng. Shu Feng, eu despedaçarei meus dentes. Eu os despedaçarei agora mesmo, então, por favor, não me mate. Liu Biao foi bastante brusco e levantou sua mão, então espancou sua boca 3 vezes. Sangue vermelho fluía após ele fazer aquilo. Aquilo não era miserável. Era simplesmente triste. Porém, Shu Feng não tinha expressão em sua face, enquanto ele olhou no que os dois fizeram e disse friamente, tarde demais. Capítulo 185, Pisando na escada dos céus. Shu Feng, eu vou te matar. Vendo que Shu Feng iria matá-lo, Yangzi não mais implorou inutilmente e se levantou para atacar Shu Feng. Liu Biao também fez a mesma coisa. Ambos usaram técnicas marciais Direct 5 e canalizaram todo o poder origem nelas. Era uma aposta pela vida deles, o poder não poderia ser comparado aos ataques de antes. De um lado, um enorme tigre foi condensado de poder origem. Seu pelo pulsava e era vigoroso como se estivesse vivo.
Seu rugido era suficiente para balançar as montanhas e rios e suas garras poderia despedaçar picos de montanhas. Atacou Shu Feng com o poder de um rei de 10.000 bestas. Do outro lado, lâminas afiadas foram formadas por poder origem e elas não pareciam ilusão. Elas pareciam bem reais e havia mais de 10.000 espadas voadas de poder origem. Verdadeiramente, 1.000 espadas foram liberadas ao mesmo tempo com poder implacável. Forte. Naquele instante, a face de ambos, o rapaz bem constituído e a atraente moça, estavam apertadas e medo estava em seus olhos. O ataque em frente aos olhos deles foi facilmente o suficiente para matar os dois sem deixar qualquer resíduo. Então, eles puderam apenas ficar atrás de Shu Feng. Eles tinham que ficar atrás do jovem homem que era mais jovem do que eles. A moça sedutora até mesmo agarrou firmemente nas roupas de Shu Feng, porque Shu Feng era a única pessoa que ela poderia depender naquele momento. Ainda é fraco demais. A longa túnica de Shu Feng estava se movendo para frente e para trás pelo vento criado pelo forte poder. Seu cabelo também flutuava de forma demoníaca enquanto voava para cima e para baixo. Entretanto, ele ainda permanecia parado onde estava sem se esquivar nem evitar. Até mesmo um fraco sorriso estava pendurado em sua face, enquanto ele silenciosamente aguardou pelo ataque. Asterisco ou asterisco. Quando os ataques iriam engoli-los, os olhos de Shu Feng repentinamente piscaram e uma brilhante e transparente formação espiritual que era como um espelho apareceu em frente a ele. Asterisco bum asterisco. O tigre feroz e as 1.000 espadas colidiram na formação espiritual que era como um fino pedaço de gelo, ao mesmo tempo. Instantaneamente, oscilações violentas foram criadas e a força até mesmo tremeu o chão abaixo dos pés de Shu Feng. Mas no final, elas ainda foram incapazes de penetrar a linha de defesa de Shu Feng. Após os ataques das duas pessoas desaparecerem, a formação espiritual em frente a Shu Feng estava ilesa. Não havia sequer fissuras. É você sequer uma pessoa? Com sua cultivação, como você pode compreender tais métodos? Liu Biao estava em pânico e aterrorizado. Ele nunca viu um oponente tão assustador antes. Ele não poderia tratá-lo como uma pessoa, mas como um monstro. Não é que eu, Shu Feng, sou impressionante, mas é que nenhum de vocês verdadeiramente viram uma pessoa forte. Shu Feng riu amargamente, porque ele repentinamente se lembrou da garota vestida de púrpuro. Aos olhos de muitos, ele já era um monstro. Porém, quando comparado àquela garota vestida de púrpuro, ele era o mais ordinário possível. Aquela era a distância entre ambos humanos. Maldito! Vendo que os ataques contra Shu Feng eram inúteis, Yang Zi começou a atacar a formação espiritual que os aprisionava dentro. Contudo, ele ainda foi inútil e aquilo o fez tão furioso como uma tempestade, mas ele não pôde fazer nada sobre aquilo. É hora de finalizar. Finalmente, a face de Shu Feng se tornou fria e ele meramente levantou sua mão, raio surgiu dela e seguindo aquilo, se tornou dois enormes dragões de raio. Eles abriram suas bocas sangrentas e após um rugido ensurdecedor, eles voaram em direção a Yang Zi e Liu Biao. O terceiro estilo de trovão. Não mais era o método mais forte de Shu Feng, mas demonstrando naquele momento ainda trouxe um poder incomparavelmente aterrorizante. Era similar a um expert do reino celestial que ainda poderia demonstrar poder aterrorizante com uma técnica marcial de Rekun. Shu Feng, eu não o perdoarei mesmo que eu me torne um fantasma. Aquelas foram as palavras que Yang Zi disse por último, porque quando o dragão de raio consumiu seu corpo, ele sequer fez algum som. Ele foi forçadamente queimado e não houve nem mesmo um corpo restante. Após matar Yang Zi e Liu Biao, Shu Feng usou o terceiro estilo de trovão para destruir os outros três corpos. Ele verdadeiramente não deixou nenhum traço para trás. Eu espero que vocês dois possam manter esse assunto em segredo. Após finalizar tudo aquilo, Shu Feng sorriu e disse para o rapaz e para a moça: não se preocupe, nós absolutamente não revelaremos metade de uma palavra sobre isso. A moça e o rapaz prometeram com tudo que eles tinham.
Embora Shu Feng sorrisse bastante amigavelmente para eles, após ver o que ele podia fazer, do fundo do coração deles, eles já sentiam medo de Shu Feng. Afinal, aquele assunto era relacionado a eles. Se eles espalhassem, haveria centenas de problemas, mas zero benefícios. Então, naturalmente, eles manteriam isso um segredo. Métodos bastante cruéis. Matar e remover os traços, Mas justo naquela hora, uma voz de perto soou de repente. Quem? Shu Feng franziu ligeiramente da repentina mudança. Ele espalhou seu poder espiritual, mas ele não pôde sentir um único traço de aura por perto. Com medo. Não se preocupe, nós já nos acostumamos a estas coisas e não falaremos sobre isso. Aquela voz soou novamente. Atrás de uma alta escultura de pedra, duas figuras saíram. Eles eram dois homens jovens. A aparência deles não era ordinária e a roupa preta especial que eles estavam usando eram as roupas do clã Ji. Clã Ji. Naquele instante, não apenas Shu Feng, até mesmo o rapaz bem constituído e a sedutora moça se sentiram bastante chocados, porque o nome do clã Ji era famoso demais. Representava o pináculo do mundo espiritualista e eles eram os ídolos para muitos espiritualistas mundanos. Que intenções vocês possuem se escondendo aqui secretamente? O olhar de Shu Feng era como uma tocha, enquanto ele encarou as duas pessoas. Embora elas estivessem próximas e em frente aos seus olhos, Shu Feng ainda foi incapaz de sentir a aura deles. Eles eram simplesmente como o ar e Shu Feng sabia que as duas pessoas não eram simples. Nós apenas passamos por aqui coincidentemente. Já que nós vimos uma batalha bastante interessante, nós paramos para dar uma olhada. O jovem homem que era ligeiramente mais alto riu fracamente e disse: Batalha interessante. Eles eram apenas um bando de lixo da província Ejar. Cães mordendo cães. O outro jovem homem ligeiramente mais baixo tinha uma expressão de desdém. Lixos da província Ejar. Vocês dois. Após ouvir as palavras do jovem homem ligeiramente mais baixo, a face de Shu Feng estava claramente insatisfeita. No fim, ele ainda era da província Ejar, então naturalmente ele não gostava de pessoas zombando de sua província Ejar. Nós somos as escadas para o céu que você nunca pode ser comparado. Você pode apenas olhar para cima e nos admirar. O jovem homem ligeiramente mais baixo tinha presunção escrita em sua face, enquanto ele desdenhosamente olhou em Shu Feng como também no rapaz bem constituído e na moça sedutora atrás de Shu Feng. Naquele momento, sem mencionar Shu Feng, até mesmo o rapaz bem constituído e a sedutora moça sedutora ficaram grandemente insatisfeitos. Contudo, eles não ousaram mostrar aquilo, porque eles eram pessoas do clã Ji. Eles realmente tinham as qualificações para serem arrogantes. ***. De repente, Shu Feng atacou. Sem qualquer aviso, ele atacou o jovem homem ligeiramente mais baixo, com seus métodos relâmpagos. O jovem homem ligeiramente mais baixo não era simples, então ele rapidamente descobriu as ações de Shu Feng. Com uma bufada fria, ele emanou sua aura do quinto nível do reino origem. Ele não desviou nem evitou, ele levantou sua palma e esbofeteou em direção a Shu Feng. Porém, ele ainda subestimou Shu Feng. Com o cintilar do raio abaixo dos pés de Shu Feng, instantaneamente, ele desapareceu. Quando ele reapareceu, ele já estava atrás do jovem homem ligeiramente mais baixo. Cuidado! Em resposta, o jovem homem ligeiramente mais alto gritou, mas era tarde demais. Shu Feng chutou a cintura do jovem homem ligeiramente mais baixo, e já que ele foi pego com a guarda baixa, o jovem homem ligeiramente mais baixo caiu diretamente com a face ao chão. Maldito, milímetro! O jovem homem ligeiramente mais baixo estava incomparavelmente furioso, enquanto ele abriu sua boca e estava para amaldiçoar, porém antes que ele sequer terminasse de falar, os pés de Shu Feng já desceram dos céus e aterrissaram no topo de seu cérebro, ferozmente forçando a face dele na terra. Para mim, Shu Feng, a escada para os céus não é para ser olhada. É para ser pisada.
Capítulo 186, Liberando o tigre de volta à montanha. Com métodos relâmpago, Xu Feng atingiu o membro do clã Di e pisou nele com seu pé. Aquela ação foi bastante ousada. Aquilo atordoou o rapaz bem constituído e a moça sedutora. As expressões deles eram tão magníficas possível, porém a maioria era medo. Afinal, eles estavam relacionados com Xu Feng, e já que Xu Feng ofendeu o clã Di, até mesmo eles tinham que ser puxados com ele. Irmão, você pode poupá-lo. O membro ligeiramente mais alto do clã Di não atacou, mas respeitosamente suplicou a Xu Feng. Quanto à razão pela qual ele não atacou era simples. Após ver a força de Xu Feng e seus métodos, ele estava sem dúvidas procurando a morte se ele atacasse Xu Feng. Se eu o poupar, ele me pouparia. Xu Feng sorriu friamente e disse: Irmão, eu, Di Chuan, juro aos céus que eu não farei nada sobre o assunto de hoje. Se meu irmão mais novo, Di Ha, ousar lhe procurar por confusão, você não precisa fazer nada. Eu mesmo disciplinarei a ele. O jovem homem ligeiramente mais alto ergueu sua mão e garantiu. Ele também emanou sua aura. Ele era um expert do 6º nível do Reino Origem. Xu Feng franziu ligeiramente. Ele estava em uma situação um pouco difícil. A princípio, ele estava planejando matar as duas pessoas e também roubar os tesouros que eles tinham, porque se eles foram capazes de escapar da detecção do poder espiritual de Xu Feng, eles certamente teriam tesouros no corpo deles. Porém, ele viu sinceridade nos olhos de Di Chuan e a razão pela qual Di Chuan estava emanando sua aura, não era para demonstrar seu poder em direção a Xu Feng, era para mostrar sinceridade. Permitiu a Xu Feng saber a fundação dele. Irmão, meu irmão mais jovem falou rudemente antes, então por favor tome isso como compensação. Di Chuan tirou seu próprio saco cósmico e também o saco cósmico de Di Ha da cintura dele. Após tirar 2 bússolas do mundo espiritual, ele deu os 2 sacos cósmicos para Xu Feng. Xu Feng aceitou os sacos cósmicos e após examinar, ele descobriu que continha dezenas de pérolas origem dentro. Havia até mesmo algumas coisas medicinais para a cura. Para pessoas normais, as coisas dentro já eram muito caras, mas não eram muito para Xu Feng. Porém, enquanto Di Chuan fazia aquilo, Xu Feng realmente não pôde ficar bravo, porque Xu Feng era uma pessoa que gostava de ser persuadida, mas não forçada. Xu Feng tirou as coisas dos 2 sacos cósmicos e as colocou dentro do seu próprio saco cósmico. Após aquilo, ele retornou os 2 sacos cósmicos vazios para Di Chuan, antes puxar Di Ha do chão e dizer: Você tem um bom irmão mais velho. Eu matarei você. Após ser liberto de suas restrições, ele queria atacar como se estivesse insano. Asterisco bang asterisco. Porém, antes mesmo que Xu Feng movesse, Di Chuan atingiu um alto e claro tapa na face de Di Ha e o repreendeu furiosamente: Você não perdeu face o suficiente. Vá para o lado. Justo quando ele terminou de falar, Di Chuan chutou Di Ha e o fez voar dezenas de metros ou mais. Embora Di Ha estivesse extremamente bravo, ele não ousou desobedecer Di Chuan. Após se levantar, ele não disse mais nada, porém encarou Xu Feng ferozmente antes de sair. Xu Feng, obrigado por me dar face. Embora isso não possa ser considerado sem discórdia, sem concórdia sobrescrito se por coincidência nos encontrarmos novamente no futuro, eu lhe convidarei para bebermos. Di Chuan sorriu levemente enquanto uniu suas mãos em direção a Xu Feng antes de alcançar Di Ha. Irmão Xu Feng, você agitou um desastre. Após as 2 pessoas desapareceram da linha de visão deles, o rapaz bem constituído tinha uma face cheia de terror. Você realmente não devia ter permitido eles irem. Você simplesmente liberou um tigre de volta à montanha. A moça sedutora foi ainda mais direta. Se vocês 2 estão com medo, vocês podem escolher retornar. Eu posso apontar um caminho para vocês. Xu Feng sorriu e disse: Nós? Os 2 afundaram em silêncio. Embora Xu Feng tivesse enfurecido um inimigo enorme e eles estivessem com muito medo, a atração de passar o 2º estágio era ainda maior.
Afinal, contanto que eles passassem o segundo estágio, eles poderiam economizar o dinheiro que seria usado para comprar o manto branco do espírito mundano. Aquilo era 1000 pérolas origem. Não importa quem fosse, aquilo não era um número pequeno. Se vocês não temem, continuem. Eu protegerei a segurança de vocês enquanto passando através dessa floresta distorcida. Após dizer aquelas palavras, Shu Feng continuou adiante e as duas pessoas atrás também o seguiram. Shu Feng compreendia a lógica de liberar um tigre de volta à montanha. Especialmente após experimentar os métodos do clã Di de ocultar a aura deles, Shu Feng caminhou bem cuidadosamente após aquilo. Dali em diante, eles realmente encontraram alguns membros do clã Di, porém, após avaliar a força de Shu Feng e dos outros com uma atitude orgulhosa, eles rapidamente saíram, como se temissem que Shu Feng fosse segui-los. Após várias horas de caminhada e finalmente quando o sol se pôs a oeste, eles saíram da floresta distorcida. Eles receberam um manto branco do espírito mundano e também uma semente da fruta do espírito. Isso realmente pode salvar a Egg. Olhando na semente da fruta do espírito completamente verdade, que era tão grande quanto uma amêndoa em sua palma, Shu Feng sentiu um pouco de suspeita. Embora aquela coisa tivesse algumas flutuações estranhas, era bem fraco e Shu Feng realmente tinha suas dúvidas. Entretanto, enquanto ele olhava na saída próxima, na qual ele poderia ver a Torre Fantasma Ajura após sair de lá e também pensando nas mudanças que poderiam ser feitas à semente dentro da Torre Fantasma Ajura, Shu Feng firmemente saiu. Quando Shu Feng e os outros saíram da floresta distorcida, ao mesmo tempo, os olhares deles foram atraídos por uma torre anciã próxima. Aquela torre não era alta e tinha apenas 6 andares, mas tinha bastante poder de atração. A aparência externa da torre antiga era bem especial e era como dentes afiados tirados do chão. Era completamente preta, mas sob o brilho do sol poente, emitiu estranhas luzes vermelhas como se a essência de cor preta tivesse um revestimento externo vermelho sangue. Era bastante estranho. Embora, mais ou menos, a torre antiga fosse um pouco assustadora, o sentimento que dava às pessoas era de ser muito bela. Aquele era onde o poder de atração ficava. Era a lendária Torre Fantasma Ajura. Porém, naquele mesmo instante, a Torre Fantasma Ajura estava fechada. Todos que quisessem tentar o terceiro estágio tinham que esperar em uma praça fora da torre. Eles iriam todos entrar ao mesmo tempo quando a torre fosse aberta. A Torre Fantasma Ajura. Eu realmente gostaria de entrar e dar uma olhada. A face do rapaz bem constituído estava repleta de anseio. Você? Nem pense nisso. Após entrar, a pressão do primeiro andar seria suficiente para matá-lo. Sem sequer se importar com o sentimento dele, a moça o advertiu sem piedade. O rapaz não refutou as palavras da moça, porque o que ela disse era verdade. Espiritualistas mundanos ordinários não podiam entrar na Torre Fantasma Ajura. Aquilo também era o porquê ele não planejava entrar. Irmão Shu Feng, eu desejo sorte a você para ir ao terceiro andar. Eu ouvi que o terceiro andar pode fazer a fruta do espírito dar ramos e folhas. Nessa ocasião, a semente da fruta do espírito custaria bastante. A moça sedutora deu sua própria semente da fruta do espírito para Shu Feng. Irmão Shu Feng, eu sei que você consegue. Eu esperarei por você do lado de fora e após você ter sucesso, venha e me encontre. Eu o convidarei para uma grande refeição. O rapaz também deu sua própria semente da fruta do espírito para Shu Feng e deu a Shu Feng um endereço também. Era o lugar que ele estava descansando, fora da guilda espiritualista mundana. Embora a semente da fruta do espírito fosse consideravelmente valiosa, com a ajuda de Shu Feng, eles já conseguiram o manto branco do espírito mundano de graça e economizaram 1000 pérolas origem cada um deles. Então, eles não poderiam evitar de serem gratos a Shu Feng, e naturalmente eles não se importariam com a semente da fruta do espírito. Após o rapaz bem constituído e a moça sedutora saírem, Shu Feng também entrou na praça. Todas as pessoas que se preparavam para entrar na Torre Fantasma Ajura estavam esperando lá.
Quando o céu escurecesse, seria quando a torre fantasma Ajura abriria e então eles entrariam. Ao mesmo tempo que Shu Feng pisou na praça, um par de olhos que continha a intenção de matar travou silenciosamente em Shu Feng. Capítulo 187, o terceiro estágio. Shu Feng pôde sentir aquela espreitadela estranha, então ele olhou na direção daquele gélido olhar. Realmente, o membro Dira do clã Di que foi pisoteado por ele anteriormente, estava atualmente o encarando ferozmente de uma distância. Próximo a Dira havia dezenas de membros do clã Di e Shu Feng pôde sentir a pressão. Os membros do clã Di eram extremamente fortes, especialmente o rapaz chamado Di Bufan. Ele era um expert do 7º nível do Reino Origem. Mas felizmente, Di Chuan estava sempre próximo a Dira e já que ele viu que o olhar de Dira era anormal, ele puxou Dira e lançou um olhar afiado nele. Enquanto ele estava sendo ameaçado por Di Chuan, Dira não fez nada e afastou o olhar. Aquela cena fez Shu Feng relaxar. Era notável que Di Chuan ainda manteve sua promessa e ao menos eles não contaram ao clã deles sobre Shu Feng pisar em Dira. Se não, com a natureza arrogante do clã Di, eles já teriam procurado confusão com Shu Feng. Além dos membros do clã Di, havia dezenas de pessoas reunidas do outro lado também aqueles eram os gênios da guilda espiritualista mundana. O poder opositor dos dois poderes era bastante aparente e poderia ser notado que dentro da Torre Fantasma Ajura, certamente haveria alguns conflitos. Não incluindo a guilda espiritualista mundana e o clã Di, havia também outras dezenas de pessoas espalhadas que eram como Shu Feng. No qual significava que embora houvesse bastantes pessoas que participassem do exame manto branco, no final, não havia sequer 300 pessoas que ousavam desafiar a Torre Fantasma Ajura. Olhem, são os elders da guilda espiritualista mundana. De repente, alguém gritou e todos na praça inteira olharam para o lado. Um grande grupo de pessoas apareceu, e eles eram todos experts da guilda espiritualista mundana. Cada pessoa tinha manto cinza do espírito mundano e 3 pessoas idosas que tinham cabelo branco e barba, foram escoltadas por aqueles experts. Essas pessoas idosas não usavam mantos do espírito mundano que representavam seus status. Eles usavam apenas roupas de pano simples. Embora eles tivessem cabelo e barba branca, eles tinham um aspecto rosado. Era possível sentir a aura exposta deles, porém não era possível determinar a profundidade. Eles eram verdadeiros experts de cultivação e eles estavam todos no pico do reino profundo. Aquele, não é o clã Di. Eles também estão aqui. Justo naquela hora, do outro lado da praça, outro grupo de pessoas que usava roupa preta apareceu. Também havia inúmeros experts e 3 idosos que conduziam. A cultivação deles era incomensuravelmente profunda, mas o olhar deles era anormalmente orgulhoso. Era o clã Di. O clã Di também chegou. A guilda espiritualista mundana está permitindo em seu próprio território a entrada do clã Di. Você não entende. Hoje é um dia especial. Já que os gênios do clã Di estão aqui, para preveni-los de serem oprimidos por outros, naturalmente, os elders precisam chegar também. Além do mais, já que a guilda espiritualista mundana parou de lutar por tão longo tempo e eles são uma aliança, é claro que o clã Di pode vir aqui. Shu Feng ainda pôde ouvir as silenciosas discussões das pessoas e ele ganhou outro nível de compreensão. Embora a guilda espiritualista mundana e o clã Di tivessem um relacionamento de um inimigo e aquilo fosse algo que todos soubessem, na superfície, eles eram uma aliança. Ou talvez o relacionamento dos dois poderes não fosse tão hostil como as pessoas pensavam, ou talvez os dois realmente fossem como fogo e água. Quanto a quem verdadeiramente tinha ciência, apenas o alto escalão sabia, então Shu Feng não se incomodou em pensar sobre isso. Após os 2 grupos de pessoas aparecerem, eles não andaram até a praça, mas em um palácio que era oposto à Torre Fantasma Ajura. De lá, eles podiam ver a Torre Fantasma Ajura inteira e deveria ser um lugar de descanso para eles. Ao mesmo tempo, as Puldarusa, as pessoas da guilda espiritualista mundana começaram a explicar as regras e as coisas a serem notadas após entrar na Torre Fantasma Ajura.
Geralmente, se não pudessem resistir à pressão espiritual dentro, era para sair rapidamente da torre fantasma Ajura e não aguentar forçadamente, senão perderiam a vida. Ademais, foi dado a todos um talismã protetivo. Se não pudessem continuar ou não tivessem meios de sair da torre fantasma Ajura por si mesmo, eles poderiam quebrar o talismã e a guilda espiritualista mundana enviaria pessoas para salvá-los. É claro, aqueles que quebrassem o talismã, seriam o mesmo aqueles que tivessem falhado o exame. Eles até mesmo perderiam a qualificação para adquirir o manto branco do espírito mundano. Após as regras, as nuvens avermelhadas do pôr do sol não mais eram vistas e ambos, céus e terra, foram substituídos pela escuridão. A torre fantasma era ainda mais estranha dentro da noite, porque não era mais completamente escura. Dentro da torre de cor preta, do interior ao exterior, emitia uma fraca luz vermelha sangue, como se fosse criada por sangue fresco. Era estranho, porém bonito. Asterisco estrondo 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 asterisco. Sob o envolvimento da escuridão, as portas de aparência demoníacas para a torre fantasma Ajura, finalmente abriram lentamente. Após as portas abrirem, a coisa que apareceu em frente a eles não era o interior da torre fantasma Ajura. Era uma entrada de formação espiritual vermelha. Aquela era a verdadeira entrada para a torre fantasma Ajura. Vão? Asterisco asterisco. De repente, alguém gritou e seguindo aquilo, os gênios da guilda espiritualista mundana e os gênios do clã Di correram todos para dentro ao mesmo tempo. Eles foram extremamente rápidos e mostraram cultivação que não era medíocre. Especialmente o gênio do pico da guilda espiritualista mundana, Gubu, e também o gênio representante do clã de Bufan. Aquelas duas pessoas eram gênios jovens que tinham a cultivação do 7º nível do reino origem. Em um instante, ambos entraram na torre fantasma Ajura e eles demonstraram métodos que superavam outros. Após aquelas duas pessoas entrarem, apenas então outras pessoas ousou se aproximar da torre fantasma Ajura. Shu Feng também não se apressou. Ele segurava as 3 sementes de fruta do espírito em sua mão e ele também seguiu a corrente de pessoas enquanto entrava na torre fantasma Ajura. Após pisar na entrada de formação espiritual de cor vermelha, Shu Feng primeiro experimentou escuridão, então quando a luz apareceu em frente aos seus olhos, uma forte pressão o engoliu de todas as direções. Pressão espiritual estava neste momento corroendo o corpo de Shu Feng. Entretanto, quando Shu Feng espalhou seu poder espiritual, efetivamente segurou a pressão espiritual. Shu Feng também sentiu claramente que sob a perturbação da pressão espiritual, mudanças aconteceram às sementes da fruta do espírito entre a mão de Shu Feng. Mas antes que Shu Feng sequer tivesse a chance de olhar no que aconteceu àquela semente da fruta do espírito, um grito miserável soou de seus arredores. Alguém foi incapaz de segurar a pressão espiritual e 7 de seus orifícios faciais continham sangue fluindo deles, enquanto ele dolorosamente rolava para um lado e para o outro no chão. De repente, aquela pessoa tentou agarrar em frente dele e descobriu-se que seu talismã protetivo caiu por perto. Porém, naquele instante, ele já perdeu a habilidade de recolher aquele talismã. Naquele mesmo momento, um grande número de pessoas estava surgindo. Mas olhando naquela cena, muitas pessoas apenas olharam com olhos frios. Algumas pessoas sequer olharam nele, enquanto sentaram-se de pernas cruzadas e começaram a alimentar a semente da fruta espiritual nas mãos com a pressão espiritual. Humanos são realmente frios. Shu Feng balançou sua cabeça e chegou à frente daquela pessoa. Ele pegou o talismã que pertencia a ele, mas ele não entregou. Ele carregou aquela pessoa em suas costas. Naquele instante, muitas pessoas ficaram confusas. Até mesmo a pessoa nas costas de Shu Feng gritou em sussurros como se protestando do porquê ele não ter quebrado o talismã protetivo para ele e salvar sua vida. No entanto, após Shu Feng o carregar em suas costas, chegar à entrada da formação espiritual e colocar o talismã no saco cósmico, ele repentinamente entendeu. Shu Feng não estava o salvando, mas o ajudando. Ele estava verdadeiramente o ajudando.
Ele não ajudou quebrando o talismã protetivo, porque quebrar aquilo o faria falhar seu exame. Shu Feng queria que ele escapasse do perigo, mas também tivesse sucesso em seu exame. Shu Feng empurrou aquela pessoa para fora. Naquele instante, Shu Feng pôde ver o olhar de gratidão daquela pessoa e ele também pôde sentir os estranhos olhares das pessoas ao redor. Afinal, era bem esgotante fisicamente carregar alguém em suas costas enquanto caminhando na Torre Fantasma Ajura que estava repleta de pressão espiritual. A maioria das pessoas não teriam feito aquilo. Oh! Você é cheio de compaixão, Ra. Mas justo naquela hora, uma obscura e estranha aura, porém de voz familiar de alguma forma, soou atrás de Shu Feng. Capítulo 188, Clã vs Guilda. Ele virou sua cabeça para olhar e apenas então Shu Feng percebeu que o interior da Torre Fantasma Ajura era bastante magnífico e muito grande. Havia 3 pessoas paradas nas escadas que levavam ao segundo andar. A pessoa no meio não era ninguém menos que Ji-Ha. As 2 pessoas próximas a Ji-Ha eram ambos membros do clã Ji e eles estavam atualmente emitindo a aura do 6º nível do Reino Origem. Shu Feng passou seu olhar ao redor e descobriu que apesar de haver muitas pessoas sentadas no primeiro andar da Torre Fantasma Ajura, além de Ji-Ha e os outros 2, não havia outros membros do clã Ji. Era notável que Ji-Ha estava esperando por ele intencionalmente. Seu irmão o deixou ficar para trás. Shu Feng estava bastante insatisfeito em seu coração. Afinal, Ji Chuan não estava perto de Ji-Ha e aquilo fez Shu Feng sentir que foi intencional por Ji Chuan. O que? Você quer me ameaçar com meu irmão? Eu lhe direi que você não terá uma chance, porque você não vai ao segundo andar. Ji-Ha zombou enquanto olhou Shu Feng com intenção de matar revelada em seu olhar. Era perceptível que ele odiava Shu Feng até os ossos. Ji-Ha, você foi realmente derrotado por aquele pirralho. Após um dos membros do clã de olhar Shu Feng, eles ficaram bastante desconfiados. Não o subestime. Ele tem alguns métodos e não pode ser tratado como uma pessoa normal no primeiro nível do Reino Origem. Ji-Ha lembrou. Não importa o quão impressionante ele seja, ele está apenas no primeiro nível do Reino Origem. Ji Gang, você e eu ataquemos juntos para finalizar esse pirralho. Vá rapidamente e não desperdice muito tempo aqui. Aquele membro do clã Ji olhou no outro membro do clã Ji que tinha a cultivação do 6º nível do Reino Origem. Milímetro aquela pessoa concordou e lançou seu olhar feroz em Shu Feng. Os 2 iriam atacar Shu Feng. Oh! O clã Ji está oprimindo em grupo as pessoas novamente. Mas justo naquela hora, outra voz soou de repente. Olhando, eles viram 5 figuras paradas no canto da Torre Fantasma Ajura. Havia 3 rapazes e 2 moças. Os 5 tinham auras bem fortes e eles estavam todos no 6º nível do Reino Origem. Eles estavam sorrindo atualmente, enquanto olhavam Ji-Ha e os outros. Pela roupa deles, percebia-se que eram os gênios da guilda espiritualista mundana. Ma Qiang, por que você não está subindo rapidamente? O que você está fazendo aqui? Vendo aquilo, o membro do clã Ji chamado Ji Gang questionou. Eu sabia que seu clã Ji oprimiria outros. Como alguém da guilda espiritualista mundana, naturalmente, nós teríamos o dever de manter um ambiente de exame justo. O rapaz chamado Ma Qiang sorriu e disse. Enquanto ele falava, ele não se esqueceu de lançar um olhar em Shu Feng e amigavelmente acenou com a cabeça em direção a ele. Ma Qiang, você realmente se intrometerá em tantos negócios? A face dos membros do clã Ji estava bem feia. E daí se eu estiver? Ma Qiang sorriu indiferentemente e disse. Rumph. Apenas aguarde. O membro do clã Ji bufou friamente e então subiu. Afinal, eles não tinham a confiança para encarar 5 experts que estavam no 6º nível do Reino Origem. Após Ji-Ha amargamente olhar Shu Feng, ele apenas pôde seguir também. Irmão, obrigado. Shu Feng caminhou em frente de Ma Qiang e dos outros e educadamente cumprimentou com mãos unidas em direção a eles. Afinal, eles eram completos estranhos, porém eles estavam dispostos a ajudá-lo. Shu Feng ficou bastante comovido com aquilo.
Você é muito educado. Eu sou Makiang. Eu me pergunto como deveria chamá-lo. Aquele Makiang era bastante cortês e as 4 pessoas próximas a ele também acenaram amigavelmente para Shu Feng. Eu sou Shu Feng. Shu Feng sorriu e respondeu. Ele tinha ótimas impressões em relação às pessoas da guilda espiritualista mundana, porque desde o início, os gênios da guilda espiritualista mundana não tinham nenhum ar de arrogância. Eles tratavam a todos com benevolência. Eles contrastavam nitidamente os gênios do clã Ji. Especialmente naquele instante, após Makiang ajudá-lo um pouco, a boa impressão de Shu Feng em relação às pessoas da guilda espiritualista mundana, multiplicaram várias vezes. Então é irmão Shu Feng. Seu poder espiritual é bastante impressionante. No primeiro andar, você não possui uma face avermelhada e você não está ofegante, então parece que você não estará satisfeito aqui. Você está preparando para ir ao segundo andar, correto? Makiang sorriu e perguntou. Shu Feng sorriu e concordou. Já que é assim, venha junto conosco. Makiang sorriu e conduziu, enquanto andou em direção ao segundo andar. Desculpe pelo incômodo. Naturalmente, Shu Feng compreendeu o que Makiang pretendia. Ele estava preocupado de que Ji-Ha e os outros dificultariam as coisas para Shu Feng novamente, então ele queria proteger Shu Feng enquanto subiam ao segundo andar. Shu Feng seguiu Makiang e virou-se ao redor para pisar nas escadas que conduziam ao segundo andar. No final das escadas, similarmente, também havia uma entrada de formação espiritual atrás daquilo era o verdadeiro segundo andar. No instante que eles entraram na entrada de formação espiritual, Shu Feng sentiu que a pressão espiritual instantaneamente se fortaleceu várias vezes. Porém, para Shu Feng, não machucou e nem coçou, estava completamente dentro de seu alcance tolerável. Olhando para Makiang e os outros, mais ou menos, eles estavam um pouco pressionados, mas eles puderam aguentar. Após entrar o segundo andar e depois algumas voltas, apenas então eles entraram no salão principal. Contudo, quando Shu Feng dispersou seu olhar em direção aos arredores, sua linha de visão não pôde deixar de ser atraída para um grupo de pessoas, porque o grupo de pessoas era exatamente o mesmo de Ji-Ha, enquanto eles bloqueavam o caminho para o terceiro andar. Havia 25 membros do clã Ji. 20 deles estavam no 5º nível do Reino Origem, enquanto 5 deles estavam no 6º nível do Reino Origem. As 2 pessoas que queriam ajudar Ji-Ha a tomar conta de Shu Feng estavam entre eles. Quanto à pessoa que liderava, era Ji Chuan. Após Ji-Ha ver Shu Feng, um sorriso frio não pôde deixar de levantar no canto de sua boca. Porém, Ji Chuan franziu firmemente, enquanto ele lançou uma expressão ocular em direção a Shu Feng, como se estivesse dizendo a Shu Feng para se afastar de Makiang. Shu Feng pôde entender o significado de Ji Chuan, porque ele sabia que o grupo de membros do clã Ji não estava esperando por ele. Eles queriam lidar com Makiang e os outros da guilda espiritualista mundana. Porque naquele mesmo instante, em frente aos membros do clã Ji, jovens homens e jovens mulheres estavam deitados ao chão e todos eles eram pessoas da guilda espiritualista mundana. Seus malditos, vocês merecem morrer. Vocês ousam agir tão selvagemente no território de minha guilda espiritualista mundana. Após ver aquilo, chamas de fúria queimaram dentro do coração de Makiang e dos outros, enquanto eles rugiram bem alto. O que você está falando? Claramente, o próprio poder espiritual deles era fraco demais e eles não tinham meios de resistir à pressão espiritual aqui. Como isso é relacionado a nós? Os membros do clã Ji zombarão. Nós veremos se você pode resistir à pressão espiritual aqui. Makiang não se incomodou em falar palavras inúteis e atacou ao mesmo tempo, junto com 4 companheiros próximos a ele. Eles demonstraram todos os tipos de fortes técnicas marciais e atacaram os membros do clã Ji. Procurando a morte. Eu garantirei esse desejo. O clã Ji não recuou e eles também lutaram agressivamente com Makiang e os outros. A cultivação de Makiang e dos outros não era fraca e eles estavam todos no 6º nível do Reino Origem.
Contudo, talvez porque eles fossem afetados pela pressão espiritual, eles não foram capazes de usar a força total deles. Em adição, o clã Di tinha a vantagem numérica, então claramente eles estavam em desvantagem, enquanto rapidamente eles entraram em uma situação ruim. Makiang, se você implorar por perdão no chão, nós podemos considerar em deixar você entrar no terceiro andar. Alguém disse aquilo entre o clã Di. Você quer que nós ajoelhemos e imploremos por perdão? Sonhe. Makiang bufou friamente e disse. Então você não pode nos culpar por sermos cruéis. Hoje, você ficará parado neste segundo andar. O membro do clã Di berrou. Ah! Justo quando ele terminou de falar, repentinamente, um doloroso grito soou e todos viram uma figura voar. No final, ele ferozmente colidiu na parede. Após vomitar sangue, ele perdeu diretamente a consciência. Capítulo 189, Insanamente opressivo. Muitas pessoas não esperavam a cena repentina. Embora os membros do clã Di quisessem forçar as pessoas da guilda espiritualista mundana a permanecer naquele andar, eles nunca pensaram sobre os ferir gravemente. Afinal, era o território da guilda espiritualista mundana. Mas quando eles viram a pessoa gravemente ferida, a face deles mudou grandemente, porque aquela não era uma pessoa da guilda espiritualista mundana. Era um membro do clã Di. O que é isso? Aquela cena deixou os membros do clã Di incessantemente chocados. Até mesmo Makiang e os outros da guilda espiritualista mundana ficaram estupefatos e não puderam entender instantaneamente o que aconteceu. Vocês estão corretos? Hoje, ninguém pode salvar nenhum de vocês. Justo naquela hora, um fraco som de risada soou repentinamente. Olhando, eles ficaram mais uma vez grandemente chocados. Shu Feng já entrou no círculo de batalha deles e estava até mesmo esfregando suas mãos enquanto ficava ansioso pela batalha. Irmão Shu Feng, você acabou de atacar. Makiang encarou Shu Feng com espanto, porque o membro do clã Di que caiu ao chão, que estava gravemente ferido e perdeu a consciência, estava no 5º nível do Reino Origem. Contudo, todos puderam sentir que Shu Feng estava no 1º nível do Reino Origem. Irmão Makiang, eu tenho alguma história antiga com o clã Di, então que tal você me deixar lidar com eles? Shu Feng sorriu. Você? Você quer lidar com todos eles sozinho? Outra jovem mulher da guilda espiritualista mundana abriu a boca de choque. Eles são apenas um grupo de pessoas medíocres. Eu, Shu Feng, sou suficiente contra eles. Você pode apenas descansar ao lado. Shu Feng sorriu e balançou sua mão em direção a Makiang. Grandes palavras você tem aí. Após ouvir as palavras de Shu Feng, um membro do clã Di ficou furioso e enquanto ele falava, ele estava prestes a atacar Shu Feng. Mas antes que ele atacasse, uma grande mão o parou. Era Di Chuan. Embora Di Chuan pudesse ser considerado anormalmente feroz quando ele atacou Makiang e os outros, naquele instante, quando ele olhou em Shu Feng, ele tinha apenas sorrisos em sua face e ele estava bastante amigável. Irmão Shu Feng, estes são hackers particulares entre meu clã Di e a guilda espiritualista mundana. Eu me pergunto se você pode não interferir neste assunto. Di Chuan sorriu e disse para Shu Feng. Eu posso ignorar seus hackers, mas eu preciso resolver nossos hackers, correto? Enquanto Shu Feng falou, ele lançou um olhar em Ji-Ha e também nas duas pessoas que ajudaram Ji-Ha. Nossos hackers. Di Chuan ficou claramente confuso, mas ele rapidamente respondeu enquanto berrou em Ji-Ha, Jigang e o outro membro do clã Di, seus malditos. Vocês fizeram algo para o irmão Shu Feng. Ji-Ha baixou sua cabeça e não falou. Era notável que ele temia Di Chuan. Na realidade, quando Di Chuan falou, os outros membros do clã Di também não ousaram ofendê-lo. Poderia ser visto que Di Chuan tinha uma ótima posição dentro do clã Di. Tanto faz, não precisa agir de tal maneira. Mesmo que você não tenha nenhuma hostilidade contra mim, isso não significa que eles não tenham. Os pilares já foram colocados e eles não podem ser quebrados por você.
Shu Feng pôde ver que Ji Chuan realmente não o queria como inimigo, mas os outros membros do clã Ji também não pensavam dessa maneira. Sai após ouvir as palavras de Shu Feng, Ji Chuan impotentemente suspirou e então disse: Irmão Shu Feng, Ji Chuan, realmente não quero atacá-lo, mas eu tenho uma missão. Eu devo conter essas pessoas da guilda espiritualista mundana neste segundo andar. Parece que eu posso apenas te ofender. Após falar, Ji Chuan se preparou para atacar. A pressão do sexto nível do reino origem foi liberada e camadas de poder origem rugiram no ar ao redor. Ji Chuan era um pouco mais forte do que Ma Qiang e ele não podia ser subestimado. Ataquem! Quando Ji Chuan atacou, ao mesmo tempo, Ji Ha, Ji Gang e os outros membros do clã Ji também atacaram. Todos eles demonstraram suas técnicas marciais mais fortes, cercaram e atacaram Shu Feng. Várias técnicas marciais fortes rugiram e rasgaram o ar. A força do poder origem preencheu o salão inteiro. Daquele ataque, o poder por si só era suficiente para fazer uma pessoa morrer. Ótima hora para vir. Entretanto, Shu Feng não estava nem um pouco com medo quando encarou os ataques do grupo. Sob a pressão espiritual, claramente, Ji Chuan e os outros foram afetados e eles não tinham meios de usar a verdadeira força deles. Quanto ao Shu Feng, ele não estava realmente tão afetado e ele pôde usar seu verdadeiro poder. Dentro do clã Ji, mesmo que houvesse 5 pessoas no sexto nível do reino origem e 20 pessoas no quinto nível do reino origem, Shu Feng não estava nem um pouco assustado. **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 2 Desapareceu de onde estava. Quando ele reapareceu, ele já estava dentro do agrupamento do clã Ji. Shu Feng foi extremamente rápido como muitas pessoas não puderam reagir a tempo. Com um enorme passo, ele chegou à frente de Ji Ha. Ele estendeu sua mão direita e agarrou a lapela sobrescrito uma da roupa de Ji Ha, então espancou a face dele várias vezes com enormes bés. Após várias pancadas, Ji Ha tinha sangue em toda a sua face. Seu nariz estava torto, seus dentes da frente estavam todos quebrados e sua face inteira estava deformada. Lágrimas e sangue misturavam-se enquanto ele berrava de dor. Você está querendo morrer? Vendo que a pessoa do mesmo clã estava sendo espancada tão miseravelmente, o clã Ji começou a ter intenção de matar. Os ataques deles se tornaram incomumente ferozes. Era como se eles quisessem tomar a vida de Shu Feng. Quer me matar? Nenhum de vocês é digno o suficiente. Shu Feng balançou sua mão e arremessou Ji Ha longe. Ele ferozmente colidiu na parede e com um enorme asterisco bum asterisco, sons de fissuras podiam ser ouvidas junto com o doloroso berro de Ji Ha. Obviamente, vários ossos em seu corpo foram estalados em vários pedaços. Após arremessar Ji Ha, Shu Feng usou a técnica Céu Imperial mais uma vez e facilmente desviou os ataques fatais dos membros do clã Ji. Dessa vez, ele correu em direção a um expert do sexto nível do reino origem. Era Ji Gang. A pessoa que queria lidar com Shu Feng antes no primeiro andar. Pirralho, não seja muito arrogante. Após ver os métodos de Shu Feng, Ji Gang não tinha a mesma confiança de antes e ele não enfrentou força com força. Ele rapidamente considerou uma formação espiritual e se envolveu dentro para bloquear o ataque de Shu Feng. Asterisco bang asterisco. Mas quando as grandes mãos de Shu Feng vieram agarrando, a formação espiritual não teve meios de suportar. Em frente à palma de Shu Feng, era como vidro enquanto quebrava em pedaços. Após despedaçar a formação espiritual, Shu Feng agarrou a lapela de Ji Gang. Originalmente, Ji Gang queria lutar contra aquilo, mas era inútil, pois a pressão de Shu Feng já havia o cercado. No final, ele pôde apenas deixar. Shu Feng o lançou ao alto e ferozmente caiu ao chão. Enquanto ele ouvia os ruídos de estalos vindo de suas costas, ele sentiu a dor de sua vértebra quebrando. Asterisco tá asterisco. Após Ji Gang ferozmente cair ao chão, Shu Feng levantou seu pé e pisoteou no peito dele.
Ele despedaçou o tórax dele, então passou seu olhar em direção aos arredores e disse: um bando de lixo. Venham como desejarem. Seu maldito. Vou te esfolar vivo. Outro expert do 6º nível do Reino Origem se aproximou correndo e exibiu uma técnica marcial Direct 5. Após aquela técnica marcial ser usada, Poder Origem condensou e formou em 2 ciclones brancos. Eles continham poder aterrorizante e com ruídos estrondosos, eles rodaram em direção ao Shu Feng. Dessa vez, Shu Feng não se esquivou e nem evitou. Ele levantou sua mão e forçadamente encarou diretamente a técnica Rex 5 daquela pessoa. Após aquilo, ele saltou e chegou próximo daquela pessoa. Ele o pressionou ao chão, então cruelmente pisou nele várias vezes, ao ponto da pele e sangue dele voar em todo canto. Gritos do Larussos eram incessantes e era ainda mais miserável do que de Gangdira. Capítulo 190, estabelecendo os pilares de inimizade. Céus! De onde esse garoto veio? Como ele é tão forte? A princípio, as pessoas da guilda espiritualista mundana queriam ajudar, mas quando eles viram a cena na frente deles, eles ficaram estupefatos. Porque qualquer um que tivesse olhos poderia enxergar o poder de Shu Feng. Embora eles tivessem um monte de pessoas e embora a cultivação deles não fosse fraca, a força entre Shu Feng e eles era grande demais. Shu Feng estava brincando completamente com eles dentro de sua palma. Poderia ser dito que a força necessária para lidar com eles era ainda menos do que soprar poeira. O poder de batalha sobre-humano superava a imaginação deles, porém estava atualmente acontecendo na realidade. Bastante impressionante. Não somente ele possui poder de batalha excedente, o poder espiritual dele também não é ordinário. Dichuan e os outros membros do clã Di estão todos restritos por essa pressão espiritual e eles não possuem meios de demonstrarem a força total deles. Porém, irmão Shu Feng é diferente. Parece que ele não é afetado pela pressão espiritual e pode usar sua força total. Aquele forte poder espiritual pode ser comparado ao Gubo, e olhando em como ele está, eu acho que não seria um problema para ele entrar no 4º andar. Ma Qiang disse. O que? Entrar no 4º andar. Capaz de ser comparado a Gubo. Esse cara é realmente tão forte. Após ouvir as palavras de Ma Qiang, as pessoas da guilda espiritualista mundana ficaram incomparavelmente chocados. Ah! Justo naquela hora, Shu Feng balançou seu braço e seu poder origem formou-se em um ciclone violento, enquanto jogou diretamente vários membros do clã Di ao chão e eles também perderam a consciência. Não apenas isso, com os métodos dele, ele pode até mesmo ir ao 5º andar. Essa pessoa é forte demais. Se ele já é assim nessa idade, eu me pergunto que reino ele alcançaria após alguns anos. Felizmente, nós estabelecemos uma boa relação com ele, senão ele seria muito possivelmente um grande inimigo no futuro. Ma Qiang disse seriamente para as pessoas próximas a ele, porque ele tinha um pensamento em seu coração. Era que ele tinha que ter um ótimo relacionamento com Shu Feng, porque ele sentiu que o talento de Shu Feng era ainda maior do que o próprio gênio deles, Gubo. Ele era um gênio raro e ele tinha que ser atraído à guilda espiritualista mundana deles e ser usado por eles. Ao mesmo tempo, Shu Feng enfraqueceu seus ataques. Após vários dos membros do clã Di que estavam no 6º nível do Reino Origem serem cruelmente espancados, os membros do clã Di do 5º nível do Reino Origem eram como peixes em uma tábua de corte, enquanto eram livremente massacrados por Shu Feng. Os membros do clã Di que queriam fazer algo a Shu Feng antes, finalmente perceberam a seriedade daquele assunto. Como era Shu Feng sequer um suave morango que poderia ser esmagado por qualquer um? Ele era simplesmente uma pessoa insana e distorcida. Ele não apenas tinha a habilidade para lutar contra aquelas pessoas, os ataques dele eram anormalmente cruéis e eles foram quase mortos por ele. Eles realmente chutaram uma placa de ferro dessa vez. Não era uma placa de ferro normal, mas era uma placa de ferro extremamente dura. Não temente dos céus e nem da terra. Fazendo coisas enquanto desconsiderando as consequências, mas uma placa de ferro que tinha uma certa força.
Sob aquela situação, os membros do clã Di já não tinham a intenção de matar de antes. Substituindo aquilo, havia medo. Algumas pessoas queriam até mesmo escapar para o terceiro andar para requisitar reforços, mas Xu Feng sequer deu aquela chance a eles. A enorme formação espiritual os cobriu e cada pessoa se tornou o pássaro dentro da gaiola, porque ninguém poderia sequer danificar a formação espiritual que Xu Feng estabeleceu. Naquele instante, no segundo andar da Torre Fantasma Ajura, Xu Feng era o principal massacrador e ninguém poderia defender contra ele. Morra! Você ousa nos tratar assim? É melhor você não sair desse lugar, pois se você sair, os elders do clã Di tomarão sua vida. Não apenas você, até mesmo. Um membro do clã Di que estava sendo pisoteado por Xu Feng estava o ameaçando ferozmente. Porém, antes dele sequer terminar de falar, Xu Feng calou a boca dele completamente. Em frente aos olhos deles, dos 25 membros do clã Di, 24 deles já haviam perdido a consciência. Os que tinham feridas leves romperam alguns tendões e quebraram alguns ossos, enquanto os que possuíam feridas graves tinham sangue em todo o corpo e estavam seriamente feridos. Irmão Xu Feng, você realmente agitou um desastre dessa vez. Os senhores do meu clã Di não o perdoarão. Di Chuan não atacou Xu Feng novamente. No instante que Xu Feng esquivou seu ataque, ele já sabia que ele não poderia derrotar Xu Feng. Do início ao fim, ele permaneceu ao lado e assistiu enquanto Xu Feng loucamente espancava os membros de seu clã. Com a maneira que seu clã Di faz as coisas, certamente não perdoará o irmão Xu Feng, mas dentro da província Espírito, minha guilda espiritualista mundana o protegerá. Justo naquela hora, Ma Qiang e os outros se aproximarão. Você é capaz de protegê-lo? Di Chuan perguntou. Você pode tentar e ver. Ma Qiang estava cheio de confiança. Isso é bom. Di Chuan concordou e então olhou Xu Feng e disse, irmão Xu Feng, não importa como você e meu clã Di estejam, eu, Di Chuan, não quero ter nenhuma inimizade entre nós. Eu espero que esse ódio possa ser dissolvido um dia e possamos nos tornar amigos. Vá em frente. Di Chuan fechou seus olhos. Ele apenas desistiu de resistir e deixou Xu Feng lidar com ele como desejasse. Se você quiser, você também pode vir. Porém, Xu Feng não atacou Di Chuan, porque ele pôde dizer que Di Chuan era diferente dos outros membros do clã Di. Embora Di Chuan não seria gentil para as pessoas da guilda espiritualista mundana, ele não tinha nenhuma intenção maligna. Após Xu Feng se afastar, alguns membros do clã Di queriam atacar Di Chuan. Afinal, Di Chuan atingiu alguns deles para fazê-los perder a consciência. Porém, as pessoas que queriam atacar foram forçadamente bloqueadas por Ma Qiang. Com um fraco sorriso, Ma Qiang caminhou próximo a Di Chuan, se ajoelhou e disse silenciosamente próximo às orelhas dele, Di Chuan, seus olhos são bastante especiais e você vê que o irmão Xu Feng é um gênio. Mas infelizmente, com a atitude de seu clã Di, eles são destinados a ter dificuldades de relacionamentos com outros clãs. Vocês criaram um enorme inimigo, onde nós formamos uma amizade com um gênio. Isso também é o porquê de minha guilda espiritualista mundana ser capaz de se tornar mais e mais forte, enquanto seu clã Di decai a cada momento. Após dizer aquilo, Ma Qiang alcançou Xu Feng. As outras 4 pessoas ficaram para trás e trouxeram as pessoas feridas para fora. Di Chuan não caminhou em direção ao terceiro andar e como as pessoas da guilda espiritualista mundana, ele também trouxe as pessoas feridas para fora. Quando aquelas pessoas feridas foram levadas para fora da Torre Fantasma Ajura, houve um enorme tumulto. O alto escalão da guilda espiritualista mundana e o clã Di quase atacaram um ao outro pela fúria. Já que Di Chuan e as outras pessoas da guilda espiritualista mundana não disseram nada sobre Xu Feng ferir gravemente o clã Di, os membros do clã Di pensaram que os ataques cruéis foram feitos por pessoas da guilda espiritualista mundana. Entretanto, já que a guilda espiritualista mundana também feriu pessoas, ambos os lados não fizeram nada sobre aquilo.
Adicionalmente, já que era a terra da guilda espiritualista mundana, o clã Di não foi persistente e no final, eles se acalmaram. Após trazer todos os membros feridos do clã para fora da Torre Fantasma Ajura, Dichuano não entrou novamente na torre. Ele apenas ficou parado atrás do elder do clã, enquanto ele encarou a Torre Fantasma Ajura.